Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso Cultura em Cena aqui na sua RS Play, canal 524 da Claro TV. Se tu não tem a Claro TV, tu sabe que pode acompanhar também, né? É só baixar o aplicativo, pode ser no teu celular, na tua TV Smart. Tu entra ali na tua loja de aplicativos, qualquer TV Smart tem, né? Entrou ali, é para aparecer já ali, né, a carinha da RS Play. Se não aparecer, tu só escreve RS Play. E aí tu baixa direto na tua televisão, tendo ou não a Claro, tu vai assistir a RS Play. Cultura em Cena de hoje conversa com o artista plástico Lula Werner, nascido em Santa Cruz, é um autodidata, mais de 4 décadas de atuação. E nós vamos conversar com ele aqui no programa, mostrar algumas obras também. Lembrando que o Cultura em Cena, hoje é um programa inédito e ao longo da semana teremos algumas entrevistas e também, logo depois da televisão, o programa já entra também e fica à disposição no canal do YouTube. Tá legal? Lula Werner, obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre é uma oportunidade e ainda mais a gente vindo de um mercado muito restrito, que é o interior. Quando a gente recebe um convite desses, nós temos que atender e com felicidade ainda, né? Mas hoje tu mora em Porto Alegre ou tu mora ainda em Santa Cruz? Moro em Santa Cruz do Sul. Mora lá. Já tive vários convites de morar em outras cidades, mas a paixão pela terrinha é muito grande. É mesmo? Eu amo Santa Cruz, as pessoas, e sei trabalhar com elas, né? É uma coisa que as pessoas questionam, como um artista vivendo no interior consegue sobreviver de arte? Tem que ser muito criativo. Às vezes pintar é o mais fácil, o difícil é vender. Mas graças a Deus eu tenho um público já que acompanha meu trabalho e ele prestigia adquirindo obras, oferecendo. Trabalhei também com muitas fumageiras, com projetos de levar a questão do tabaco. Sim. Né? Então, desde o campo até a produção, eu fiz muitas obras e elas foram para o exterior, né? Então, a gente tem que diversificar. Tu entrasse, tu chegasse a me dizer assim, eu sou autodidata, né? Chegasse a entrar até na universidade e tal, mas Sim. Quando é que surge na tua vida isso? É desde menino, isso aí? Desde criança. Sempre tive aquela inspiração de buscar. E justamente o maior problema que existe hoje é tu buscar a questão técnica. Como é que a gente descobre que tem talento? Tu desenhava coisas assim, bacana? Sim, desde o tempo de colégio, os trabalhos sempre tinham muita inspiração, né? Porque se tu me pedir para desenhar uma pessoa, eu faço aqueles pauzinhos, uma bolinha, né, um risco aqui, um ali, né? Cuidado, se descobrir, tu vai começar a se tornar artista. Não, mas eu vejo, para ver que se tem talento realmente para isso, né? É que, na verdade, o que acontece? A questão da arte, ela não só envolve a questão do desenho, é a criação, sabe? A inspiração, ela transformando muitas vezes a comunicação. E onde é que tu foi pegar isso? Tu te definiria como artista? Digamos assim que quando eu entrei em contato com alguns artistas de Santa Cruz, inclusive o Gilberto Dassov, que era aqui de Porto Alegre, né? Mas também era de Santa Cruz, o Gilberto Dassov deixou um legado para nós, né? Porque ele nos incentivou muito a questão da pintura. Ele tinha um trabalho espatulado, muito belíssimo trabalho, né? E depois também a questão de tu buscar, né? Digamos assim, tu seguir aquilo que a gente chama de destino, né? Digamos, aquelas inspirações, aí tu começa, na época que eu comecei a pintar, não tinha essa facilidade de tu adquirir algum trabalho, algum conhecimento, algum livro. A maioria dos livros eram importados. Então, a gente tinha que gastar muito, né, para ter esse contato, mas eu sempre investi muito. Mas é aquela coisa não de esperar um retorno financeiro disso, mas é justamente aquele caminho que parece que a própria espiritualidade te faz seguir, né? Mas quando é que tu viu que isso aí se tornaria a tua profissão? Eu tive vários projetos, né? Eu trabalhei como desenhista, projetista, e isso também facilitou ainda mais, né, essa perfeição em relação a traços, a perspectiva, a profundidade. Eu acho que a gente tem que saber caminhar e buscar através dessas possibilidades, né, dessas oportunidades, de aprimorar cada vez mais o trabalho. Mas o meu foco, eu sempre estava visualizando, digamos assim, a questão da pintura, e principalmente a óleo.
Onde mais o trabalho é pintura a óleo. Maurício, tem como nós botar aqui já no telão aqui alguma coisa, algum trabalho do Lula para a gente começar a conversar? Pintura a óleo. Isso. É o nosso artista, né? Esse aí Preto Velho Benzedor. Isso. Técnica, óleo sobre tela. Isso foi uma encomenda. Como eu te falei, eu tenho um envolvimento muito grande com a espiritualidade. E isso foi uma encomenda justamente de uma pessoa que zela muito por a questão dessa roupagem do preto velho, né? Sim. A simplicidade, o amor, o carinho. E essa tela, assim, foi algo Os pés descalços. Aquela simplicidade, né? Mas com poder, com uma força. E isso traz essas inspirações, porque as pessoas... É uma coisa muito interessante. Eu acredito muito na arte quando ela interage com o espectador. Não é simplesmente um elemento de decoração, ela tem que dizer algo. Aí acredito muito na possibilidade de um dia, né, as pessoas compreenderem que a arte é transformadora. Ela é inspiradora porque ela atinge as pessoas como se tu sai um pouco da tua rotina. Quando tu entra para assistir, olhar uma exposição, tu sai da tua rotina e tu começa a vislumbrar outros conceitos, outras ideias. Então ela modifica um pouco a tua rotina. Pode ir passando, Maurício. A próxima aí. Essa aí já foi uma das telas que eu comecei a trabalhar as 4 estações, né? Que é esse teu trabalho aqui, Isso. ó. Botando aqui, Maurício, as 4 estações, né? Obra clássica de Vivaldi. Aí tu começou a trabalhar as 4 estações. Qual era a ideia de desenvolver aí que se tornou? As 4 estações, quando eu comecei a escutar, em primeiro lugar, ao som do violino de Vivaldi, né, a composição Primavera. E ela me despertou porque o ritmo, a música, ela alterava o meu campo emocional. Olha só. E eu percebi, poxa, isso aí dá para usar como linguagem para tu começar a utilizar nos vários segmentos que eu pinto, né? Eu pinto vários estilos, desde o abstrato, surrealismo, acadêmico. Então eu fui trabalhando as 4 estações e essa aqui é uma estação, justamente é a primavera nas paisagens, né? E tu trabalhava com o silêncio ou tu ouvia a música durante a pintura? Ouvia a música. Durante a pintura. Durante a pintura. E muitas vezes, porque assim, é muito difícil me faltar inspiração. É muito raro, muito difícil. Mas quando chegava no momento, assim, por causa da exaustão, eu começava a colocar para me inspirar. E aí que eu comecei a observar muito a mudança, né? Nas sinfonias e observando que cada sinfonia te remetia a um estado emocional. E eu tentei transmitir pelo conjunto de telas, que são de 4 em 4 telas, né? Ao todo são 41, com uma obra de apresentação, justamente isso. Mostrar o que representa, além das cores, cada estação. E dentro dos próprios estilos, da mesma forma. E as pessoas que quando olharam essa exposição que eu fiz, elas simplesmente não conseguiam acreditar pela quantidade das obras e a forma como eu consegui buscar essa inspiração através da composição de Vivaldi, né? Muitas cores na primavera, né? Muitas. E é legal porque é a tua interpretação em cima do que tu estás escutando, né? Sim. É o teu sentimento em cima daquela música, né? Que tu está colocando na tela. Perfeito. Próximo aí, Maurício. Isso aí foi uma série que eu fiz de releitura de artistas que não são consagrados pela mídia. Então eu vi muitas obras magníficas, mas só com pouca divulgação. E eu comecei a pesquisar alguns artistas que não têm, digamos, um renome na mídia, e eu comecei a verificar. Era uma coisa incrível a capacidade deles. E aquela coisa que eu sempre digo, eu acho que o artista jamais pode esquecer do artista. A gente tem que começar a trazer essas inspirações. Porque tu acha que às vezes o artista, ele
Sai tão natural o trabalho que fica uma coisa muito mecânica e se perde nessa coisa que tu está dizendo de buscar uma inspiração, de coisa nova. Para eu tentar entender o que tu disse assim, o artista não pode nunca perder o artista, né? Porque são fontes de inspirações, épocas que representam, né? E pela dificuldade que essas pessoas tinham, né, de adquirir os materiais e de conseguir produzir obras com uma qualidade que são raríssimas as pessoas que conseguem hoje. Essa obra é qual? Essa aqui é uma obra, eu não me lembro mais, porque eu vou te explicar por quê. Porque foram muitos artistas. Foram muitos artistas. Eu fiz em torno de umas 40 ou 50 telas. Desses artistas... Dos artistas que não têm o nome na mídia. Sim. E o que... Veja bem assim, ó. Como a gente não tem uma escola para te ensinar isso, como eu te falei, eu sou autodidata, através dessas pesquisas, a gente também, quando começa a agir na prática e conseguir reproduzir o que eles faziam, tu tá aprendendo as técnicas, o estilo e a referência de cores também. Claro. Então, vejam bem, é importante? Porque acredito eu que tem muitos artistas, e eu mesmo dentro desses projetos de Artista Não Esquece Artista, eu fui durante um período vice-presidente do Procultura, que é uma entidade, uma associação, e eu homenageei os artistas locais, e nós tivemos a felicidade de fazer uma homenagem, não póstuma, mas em vida, para Regina Simones. Hoje o prédio principal no centro de Santa Cruz recebe o nome dela, uma artista que estava com seus 90 e poucos anos. E eu digo, olha aí, ó. E a gente fez uma enquete para ver que nome ia colocar. Eu digo, gente, não vale a pena a gente perder tempo. Eu acho que tem uma pessoa que merece isso. Porque foi uma das primeiras mulheres, né, a pintar e fazer parte. Naquela época, não sei se era uma faculdade ou um curso superior de belas artes, mas ela fez isso. E se dedicou. E o trabalho dela é espetacular. Isso em que época, mais ou menos, Lula? Só para ver assim, ó. Olha, Bem lá atrás. Digamos assim, o Procultura deve ter hoje o quê? Uns 37, 40 anos, né? E essa homenagem foi feita mais ou menos nesse período, né? Então, nós fomos fazer essa homenagem, ela estava no Hospital Ana Nery, tinha uma geriatria, e no dia que nós fomos lá, ela estava pintando. 94 anos. Eu estou falando a importância disso, porque eu já conversei com artistas, mulheres no caso, e que falam que as referências mundiais, que tem muitas mulheres que foram grandes artistas, mas que foram muito apagadas, né, por conta da supremacia masculina e tal. São poucas, né, que nem a Anitta. A Anitta conseguiu... Mas mesmo assim, a gente observa... Pode passar, Maurício. A gente observa que essa questão de gêneros, né, ela dentro da arte, ela é uma coisa muito diferente. Não existe essa questão de a discriminação, crítica. É uma coisa, as pessoas... Mas o público entende isso? Eu acredito que sim. Porque quem vive na arte sabe que essas coisas, elas são muito, até infantis, né? Porque não é o artista em si, mas é a obra que ele produz. É lógico, a gente tem que ter como referência. Mas quantas artes, né, quantas telas hoje são lembradas pela obra em si? E muitas vezes não tem nem ideia de como era o artista. Que dê a história desse artista. Ela se perdeu, a obra venceu o Criador. E eu acho que não é porque eu estudei muito a história da arte, tanto no tempo da faculdade e depois disso. Por isso que eu busquei esses nomes esquecidos, né, e trabalhei. Mas eu sempre faço questão. O próprio Gilberto Dassoff, hoje, o salão principal da Regina Simones é Gilberto Dassoff. Então a gente já... É uma maneira de valorizar as pessoas que fizeram a história, né? Sempre. Mas isso não é só porque as pessoas eram de lá. Muitos artistas que eram de fora, Roman Rich, era um alemão, trabalhava muito com teatro, também recebeu uma sala com
ele foi doado o acervo dele, assim como da Regina, e ele recebeu também, né? Era um cara que estava muito envolvido em teatro e pintura, né? Essa obra aí, Lula? Isso aqui já são obras de pequeno porte. Por isso que a gente vê os detalhes ainda do espatulado, né? São obras que devem medir no máximo de 10 a 15 centímetros. E aí se vê os detalhes mais de cima. E aí é mais difícil a tela menor? Eu não vejo dificuldade nenhuma delas. É justamente isso. Facilidade, é quando tu te inspira. Não vejo dificuldades. Eu não vejo porque é quando tu começa. Sim, eu sou muito mundo, prático, né? Eu sou muito prático. Eu não entro naquela coisa de sofrer por antecipação. Eu sempre espero chegar um momento e no exato momento a gente fazer o que tem que ser feito. O Mário Quintana dizia sobre esse negócio de inspiração, né, que às vezes uma folha em branco era um horror, né, dava um pânico, o que eu vou escrever e tal. Já acontece contigo de pegar uma tela e tu ir fazendo assim, sem ter antes planejado o que exatamente tu vai fazer? Não. Toda vez que tu vai para pintar, tu já sabe o que tu quer pintar. Muitas vezes eu quero pintar uma paisagem e acaba um surrealismo ou um abstrato. No meio do caminho. No meio do caminho. E isso é uma coisa que eu acredito que essa liberdade, né? Porque o meu estilo de pintura, eu sou bem eclético, né? Eu não tenho aquele estilo que se eu desenhei uma carinha de criança, eu vou ficar fazendo todos carinha de criança. A vida inteira. E eu não tenho, digamos assim, porque essa questão da criatividade sempre me pegar e fazer essas mudanças, e dependendo do temperamento, o espírito, isso vai mudando, eu vou agregando isso, eu vou buscando nisso. Porque essa questão é muito interessante, a criação, né? A inspiração, ela te faz iniciar um projeto. Por exemplo, esse das 4 estações, eu iniciei, agora como ele ia terminar, não tinha nem ideia. Ele foi acontecendo, e quando estava tudo pronto, já tinha terminado o folder, eu ia fazer a exposição, e aí deu aquele problema das tragédias, das enchentes, eu tive que recuar. Como eu recuei, eu digo, poxa, eu vou fazer mais uma série. Aí eu fiz o abstrato com uma questão mais espacial, né? Falando sobre o espaço, o cosmos. E um troço que foi muito interessante, porque quando eu comecei a pintar, quando eu estava pintando, parecia que eu não estava fazendo o abstrato, parecia que eu estava ampliando partes do corpo humano, porque era uma coisa muito interessante, é como se o cosmos, né, tivesse uma relação muito profunda com a nossa estrutura, né, e como tem, né? E foi incrível. E aí eu fiz mais uma série. Essa coisa, assim, de buscar espiritualidade, assim, é uma coisa que vem desde quando em ti, assim, de... Também desde... Digamos assim, eu sou um médium. Porque antes do programa eu disse, vou perder meu convidado, porque nós estávamos atrás. Não, eu sou tranquilo, eu sou calmo. Tem que fazer um trabalho, porque nós estamos vivendo um mundo de pessoas ansiosas. Sim. Né? A ansiedade é a doença do momento. Sim. Né? Ninguém tem paciência. Hoje bota um vídeo de 1 minuto e meio, a pessoa já bota em velocidade mais rápida, porque acha que o outro não vai ter paciência. E tu consegue, no meio de tudo isso, essa... Eu aprendi que se a gente dá o tempo certo para as coisas, a gente absorve e aprende. Se a gente gera uma velocidade muito grande, a gente só passa por aquele momento e a nossa memória não consegue mais resgatar isso. Então, quando está muito acelerado, tudo é muito rápido. E aonde é que fica aqueles momentos bons, aquela coisa de tu querer curtir? Eu vejo pela comunicação, eu trabalhei também muito como artista publicitário. Sim. Fazia muitas campanhas e quando eu via assim, não coloca muito texto, senão ninguém vai ler. Puxa, mas se todo mundo cair nisso, daqui a pouco nós vamos pegar só uma imagem e deu, e cada um tem que adivinhar o que é. Então a gente sabe que tem muitas coisas que a gente tem que dar uma freada. E a espiritualidade me fez compreender, e mesmo como médium, então ter uma visão diferente sobre aquilo que todo mundo enxerga da mesma forma. E isso é tu sair fora. Eu fiz isso. No início foi muito difícil. Foi complicado. Foi difícil porque aquela coisa, né? Só não ruir as unhas porque eu não tenho esse costume. Mas é interessante porque as pessoas, e cada vez mais, elas
começam a exigir mais delas. Mas quando eu digo assim, então tá, tudo bem, pode ser, mas qual é o propósito disso? Sim, hoje as pessoas elas se angustiam porque daqui a pouco postou uma coisa na rede social e pouca gente curtiu ou engajou, e aí o outro tem um monte de seguidores, e daí tu começa a viver a tua importância, quem é mais do que quem, através disso, dessas medições, Sim. né, de algoritmos da internet. Sim, mas é uma coisa que não me preocupa. Que coisa boa, porque... Porque sabe o que é interessante? Quando eu comecei a pintura, se tu olhar um pouco do releasing, eu coloquei que a arte, só pela arte, para mim já basta. Então, quando a gente entra nessa questão de competir, quem é melhor, sabe aquela coisa que muitas vezes tu sai um pouco fora do teu caminho. Aí tu tem que retomar teu caminho. E eu percebo muito, né, que esse trabalho que eu desenvolvo é muito individual, é muito meu. Porque são raros artistas que entram nessa forma de ter vários estilos, né? Eles seguem numa linha e, lógico, não é fácil. Mas elas tentam esmiuçar de uma ideia 1 milhão de coisas. Fernando, como é que tu visse a arte no Brasil e em todos os lugares do mundo, Sim. né? Se for ver, todas vivem com o apoio de leis de incentivo, porque a cultura e a arte, ela movimenta, ela traz dinheiro para o país, ela mobiliza a PIB, Sim, tudo sim. isso, né? Ela não é uma coisa, não é uma doação de nada. Não. E a gente viveu um período assim houve uma certa demonização de Lei Rouanet, de isso, dinheiro para cá, Aldir dinheiro para... Blanc. E aí as pessoas esqueceram um pouco, né, de quantos museus, quantas exposições, quantas feiras e tal, são justamente mantidas por conta disso. No teu trabalho, de alguma maneira, essa polêmica toda foi afetada de alguma forma? Não, porque eu tenho um trabalho muito diferente. Eu acredito muito no mercado aberto. E essa coisa de pegar verbas públicas, eu não sou contra. As pessoas muitas vezes dizem, não, eu acho que tem muitos projetos e tem muitas coisas que realmente precisam desse Sim, auxílio. as orquestras sinfônicas do Brasil Não. só existem porque tem lei de incentivo, senão não Por teria exemplo, dinheiro. se tu for fazer uma exposição individual, que é um projeto pequeno, não estou falando nada, Sim. mas ela vai te consumir no mínimo entre 40 e 50 mil reais. Uma exposição individual. Individual, uma exposição individual. Qual é o artista hoje que tem disponível para fazer isso? Não tem. Aonde ele pode realizar esse projeto? Através da Lei Rouanet. O que eu comento muito, eu acho que se a gente ficar dependendo muito de verbas públicas, o setor privado, ele não vai investir mais. Então fica aquela coisa, tu vai fazer uma exposição como um projeto e tu não está gerando uma perspectiva de venda. Mas a Lei Rouanet só vai captar o dinheiro se o setor privado entrar, né? Porque não é o Estado que te dá o dinheiro, Não, né? não, Ele te tu dá vai- a possibilidade de vender, né? Isso. E quem comprar, descontar Do imposto. Isso, com certeza. Mas veja bem, é uma coisa assim que é bem complicada, porque a gente sabe a dificuldade que tem de conseguir esses recursos. Não é assim do jeito que as pessoas estão falando, Não. qualquer um consegue. Não. É Tem bem- uma avaliação muito profunda. Muito profunda. Então a gente nota que, do jeito que as pessoas comentam, eu acho que tem gente conversando sobre assuntos que não estudou, não teve o acesso. É isso. Mas é difícil, a pessoa tem que mostrar que realmente tem capacidade e, além disso, tu te compromete a dar seguimento para outras situações. Por exemplo, tu consegue esses recursos, depois tu vai ter que dar aulas, vai ter que dar vários recursos para as pessoas. Sim, o que vem em troca, né? Isso. Eu acho muito bom. Mas é aquela coisa que eu te falei, assim, ó, todas as minhas exposições, e eu tenho várias, todas elas eu sempre busquei recursos direto. Tu consegue hoje, a gente está quase chegando no final, tipo, as pessoas compram de qualquer lugar do Brasil via internet contigo? Você consegue achar o teu trabalho? Eu ainda não vendo pela internet. Trata de vender. Como é que o pessoal lá em São Paulo vai comprar? O cara no Rio de Janeiro vai vir até aqui comprar, vai ser caro demais para ele. Passagem, hotel. Eu ainda, digamos assim, eu sou aquele aluno que eu ainda estou aprendendo. Porque hoje tu sabe que eu estudo muito essa questão de mercados. Sim. E esse mercado hoje, ele está muito complicado. Porque existem muitos trabalhos falsificados e é muito fácil falsificar.
Hoje, com essa tecnologia de impressão, é uma coisa que fica bem difícil, porque o Canvas é uma situação comercial. Sim. Né? E eu vejo muito aquele trabalho assim de tu fazer um caminho diferente. Não em busca de volumes, de vendas, de resultados. Realmente eu me preocupo hoje em conseguir realizar da melhor forma possível, através de uma técnica, através de muita paciência, porque a tinta a óleo tem obras que eu levo 4 meses para concluir. Nossa Senhora. Então é lógico que tu tem que ter uma forma diferente. Hoje existem muitos trabalhos, né, que as pessoas trabalham. Antigamente se chamava de marchand, né, hoje é curador. Então é lógico que existe essa curadoria que ela coordena esse trabalho. Então eu sempre caminhei muito sozinho. As minhas exposições, eu vou atrás de recursos, eu mesmo monto ela, eu faço todo o meu material. Mas qual é tem o Instagram teu, né? Sim, o Instagram e o Face. Tá. Não, eu estou preocupado com as pessoas que estão aqui louca para ver mais do teu trabalho. E onde é que encontram? Vai encontrar no teu Instagram. Nós vamos botar o arroba aí, né, Maurício? Na tela aí para o pessoal poder saber mais. É bem interessante. E aí, pessoal, mandem recados, incomodem. Olha, eu quero receber aqui na minha cidade a tela e tal. Incomoda ele. Daí pode ser que... Tanto é que esse projeto, As 4 Estações, eu fiz a primeira exposição em Santa Cruz. E eu quero levar essa exposição para outra cidade. Tu já tem alguma exposição já agendada? Não, ainda não. Eu fiz uma em outubro do ano passado, uma individual. Coletivas eu participo de várias. Faço parte de um grupo de Santa Cruz, né, de artistas plásticos. Mas a coisa é diferente quando é individual. É um empenho muito grande. E as coletivas, que é o grupo Imaginários de Santa Cruz, a gente tem também... Imaginários? Isso, de Santa Cruz. É um grupo muito interessante também, abrigou vários artistas e tem movimentado muito essas exposições, né? E eles participam muito desses projetos da Lei Rouanet e da Aldir Blanc, né? Para nós fechar, quem é esse trio aí? Meus filhos. É a Fernanda, o Antônio e o Guilherme, são meus 3 filhos. E uma foto que há muito tempo a gente tirou, para você ter uma ideia, minha filha está hoje aqui, já é a mãe de 2 filhas. E eu pintei justamente porque eu disse, essa foto aqui com o tempo ela vai se perder. Mas eu vou pintar ela. Então eu pintei uma obra grande. Ela Era uma foto que tu pintasse? Isso, 1,20 m por 80, né? Muito legal, os 3. Terminou nosso tempo, né? Terminou. Foi muito legal conversar contigo, saber mais. Vai voltar para Santa Cruz já. Sim. Mas nós vamos conversar mais. Tá, né? Com certeza. Vamos conversar mais. Incomodem ele pela internet, tá? Tá aí a página, tá? Quem não é de Santa Cruz e gostaria, tá? Quem tem oportunidade de Santa Cruz, vai lá, marca e tal. Vai receber quem for a Santa Cruz, o pessoal pode ir no teu ateliê visitar. Com certeza. E outra coisa, né? Se houver interesse, é lógico. Tem o meu Face, tem o Instagram, tem o WhatsApp. Entro em contato. Assim como eu já mandei obras para o exterior, através desses projetos. Conversando, a gente se entende. Sempre, né? Querido, obrigado. Está fechado. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Valeu. Lula Werner foi o nosso entrevistado hoje aqui no Cultura em Cena. O programa fica aí, né, durante a semana, tem várias reprises e já entra no YouTube também, a partir de agora pode acompanhar. Valeu, tchau, até a semana que vem.